Vamos ouvir o doutor Pedro Serrano, porque ele é uma voz que sempre deve ser ouvida, inclusive entrevistado nosso no Folha Entrevista nesta quarta-feira. Vamos ver juntos. Deixa eu conseguir abrir aqui. É isso. Né? Que ele podia agir como um ditador mesmo, literalmente. Né? E falou isso, está escrito isso. Né? Então, isso não tem nada a ver com o que ocorre hoje. Hoje você pode ter um erro. Eu critiquei lá o ministro Alexandre ter mantido preso o ministro da Justiça de Bolsonaro. Eu falei, o cara está preso indevidamente, não tem razão para preventiva. O que aconteceu? Não foi por causa da minha crítica, pelo amor de Deus, eu fiz uma crítica só. Só para dizer que eu fiz a crítica. Estou falando com a independência de quem teve, independência de, na hora que o STF errou, apontar o erro e dizer o porquê que errou. Né? Um tempo, logo, 10 dias depois, o ministro Alexandre soltou o cara. O que mostra isso? O nosso pessoal, a gente criticava para burro lá na Lava Jato, tá preso, estavam presos abusivamente, ninguém soltava. Lula ficou preso 600 dias, numa preventiva. Eu estou aqui falando que acho que cabe a coisa do Braga Neto, tem que ir com cuidado. Olha o nosso papo aqui, nós estamos todos com cuidado, corretamente. Né? Prender alguém é algo sério e tal. Eles prenderam o Lula 600 dias por nada. Quem disse? Quem aceitou? Quem reconheceu que não havia prova de envolvimento de Lula com aqueles casos da Petrobras foi o Moro, ninguém lembra disso. O Moro declarou isso na sentença, na resposta aos embargos de declaração opostos pela defesa de Lula. Boa, mais um, é isso aí. Ele declara lá, não, realmente não há prova. Ele declara, não sou eu que falo, quer dizer, mesmo assim prenderam o cara. Quer dizer, então, ali houve, não é um problema de ter havido as mazelas do nosso processo penal. Nós temos um monte de mazela autoritária no nosso processo penal. Elementos inquisitoriais, excessos de juízes. Lá não houve isso. Nosso próprio processo penal foi abandonado por um juízo de exceção. A Lava Jato foi um juízo de exceção. Não cumpriu lei, Constituição, jurisprudência, não se preocupou com nada. Né? O promotor combinava com o juiz o que ia fazer, quer dizer, era a festa da cocada, tipo o processo de Stalin, na época dos processos de Moscou, né? Quer dizer, para cumprir uma aparência, fazer uma pantomima, mas de processo mesmo não tem nada. Todo mundo sabia qual resultado ia haver, né? Inclusive com amplo apoio da imprensa, que errou brutalmente naquele período histórico. Isso hoje não tem nada a ver, gente. Você tem equívoco aqui, equívoco ali, mas não tem a ver. Os argumentos não me convencem, Kiko. Talvez eu esteja errado, mas, por exemplo, o que a gente observa do relatório da PF? Esse golpe de Estado é um erro a gente ficar tratando como o golpe de Estado, o tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Não é o de 8 de janeiro. Não. A tentativa de golpe não foi fatiada. Ela é um romance com vários capítulos. Mas é uma tentativa de golpe. Ela foi tentada nas eleições. A extrema-direita tem advogados muito bons atualmente, que espertamente estão tentando fatiar. Né? Porque daí fica fácil, fica mais fácil você defender. Né? Mas não tem fatiamento aí. Houve todo um encadeamento, discursos do ex-presidente da República estimulando a atitude golpista, manifestações em frente de quartéis, ataques na internet e na sociedade e no governo, nas eleições. Né? Discursos golpistas dele no 7 de setembro. Isso, produção de fake news para poder atacar as eleições. Depois passa para hardcore. Na hora da posse de Lula na Justiça Eleitoral, tentativa de explosão de um caminhão, né, um ato terrorista. Antes disso, o ataque do prédio da Polícia Federal. Ataque do prédio da Polícia Federal, interrupção de tráfego das rodovias, tanto que a gente esquece. Né? Interrupção do fluxo de eleitores no dia da eleição pela Polícia Rodoviária Federal. Ataque dos CRIDs negros. Ataque ao aeroporto de Brasília em 24 a 25 de dezembro, não lembro agora. O 8 de janeiro, ou seja, é um elenco de condutas que demonstra o quê? Havia uma organização criminosa com especializações, com núcleos especializados, núcleo especializado de internet para agir na internet, núcleo especializado de organização de manifestações públicas, núcleo no governo, de agentes governamentais, núcleo na polícia, núcleo no comando das Forças Armadas. Eu falo comando no generalato, coronéis, oficiais de alta patente das Forças Armadas, tanto aposentados quanto na ativa. Quer dizer, é uma organização criminosa. Aí vai o ministro Alexandre e começa a investigar. É o juiz que está incumbido de decidir na investigação sobre essa organização criminosa. Por quê? Porque ela já se inicia atacando o Supremo.
É um problema no sistema isso. A gente tem que entender. Eu não estou nem falando do artigo do Supremo citado pelo ministro Toffoli, que fala de um artigo que tem no Supremo que diz que quando o Supremo é atacado no interior da sua sede, ou quando há crime no interior da sua sede, ele pode investigar. É um problema sistêmico. Você vai querer que um juiz de primeiro grau seja responsável por essa investigação? O juiz de primeiro grau vai mandar fazer, por exemplo, uma busca e apreensão na sala de ministro do Supremo? Claro que não. Se é o soldado querendo comandar o general, é absoluta subversão da estrutura hierárquica da justiça. Não existe isso. No mundo inteiro, quando uma corte superior é atacada, é ela que conduz a investigação. Contempt of court, falam os anglo-saxões. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida que não tinha outro jeito de fazer. Né? Então, primeiro, eu acho legítimo, portanto, o Supremo investigar o caso. E o ministro Alexandre começa a investigar desde as primeiras ações dessa organização criminosa, que não parou com a investigação, ela continuou agindo, chegou até o 8 de janeiro. Né? O ministro Alexandre, inclusive, era também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era o tribunal atacado também, era a justiça atacada. Queriam atacar as eleições, não sei se você lembra aqui. Né? Uhum. E o papel dele é investigar. Ele tem, inclusive, como juiz eleitoral, como presidente do TSE, ele tinha duas funções. Uma função jurisdicional, que era lá despachar e determinar as medidas no interior dos inquéritos penais que houvessem no âmbito eleitoral, mas ele tinha uma função regulatória, também uma função administrativa, de controlar as eleições. Ele era quase como uma autoridade executiva. A justiça eleitoral tem esse caráter dúbio. Depois eu posso explicar aqui. Mas a realidade, né? Ele estava investigando, ele era o juiz incumbido de deliberar num inquérito que investigava uma organização criminosa. Sim. E ele foi ameaçado por essa organização criminosa, não por algum problema pessoal dele, né? Nenhum problema pessoal dele, pelo papel institucional que ele tinha como sendo magistrado que deliberava a respeito do inquérito. E essa organização criminosa não queria que ele continuasse fazendo o que ele fazia. Aí você fala, pô, mas calma, isso é motivo para ele ficar impedido. 2018, o CNJ faz uma verificação, um levantamento no Brasil, mostrando que mais de 110 juízes tem que ter, no Brasil, naquele período, hoje é pior, eram só 110, tinham que ter proteção da polícia e do Estado por causa de ameaças de organização criminosa. Nenhum foi considerado impedido. Nenhum foi considerado impedido e nem deveria ser, porque a organização criminosa não pode querer manipular o processo. Por que o Braga Neto está corretamente preso hoje? Porque ele tentou manipular a investigação. A organização criminosa não pode ameaçar o juiz para afastá-lo do caso. Não existe impedimento provocado, é o que diz o 256 do Código de Processo Penal brasileiro. Está na lei isso. Né? Ou seja, o argumento superficial que a mídia comprou, editorial da Folha e editorial do Estadão, compraram essa versão superficial, ele é vítima de uma ameaça, ele não pode ser o juiz. Não é uma ameaça comum. Não é uma ameaça privada. Ninguém ameaçou ele por uma questão pessoal. Quando ele foi ameaçado no aeroporto lá da Europa, quando ele teve aquela ameaça, é o Toffoli o relator, não é ele. Porque ali foi uma ameaça privada. Nesse caso, não. Eram integrantes da organização criminosa investigada que, em razão da investigação da organização criminosa, o ameaçaram. É o investigado, o réu, querendo manipular a ação da justiça. Sim. A justiça não deve deixar isso acontecer, em razão exatamente do mesmo princípio jurídico que os advogados de hoje alegam para dizer que ele está impedido, o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é que o juiz que julga deve ser o juiz indicado pela lei, não outro. Não deve ser escolhido a esmo, é correto isso. Mas também diz que não é o réu investigado quem escolhe o juiz que vai julgá-lo. É a lei. Né? A lei nossa é muito clara, quer dizer, a nossa Constituição é muito clara. A justiça não pode se intimidar com ameaças. Quando o juiz é ameaçado em razão da função institucional que ele exerce, ele não está impedido, porque não há razão pessoal nessa ameaça. A razão é institucional. É o fato dele ser juiz daquele caso que está levando ele a ser ameaçado. Boa tarde, Sandra. Tanto isso é verdade, insisto, que nesse levantamento de 2018, foi o que eu vi aí no Google, na internet, deve ter outros posteriores, que eu tenho certeza que piorou essa situação no Brasil. Na época, mais de 100 juízes tinham sido ameaçados por organização criminosa e estavam com segurança do Estado para poder continuar atuando nos inquéritos e nos processos. Por isso, a segurança de Estado.
né? Então, não tem nada de novo isso no sistema de justiça. Isso que estão falando, que esses editoriais demonstraram um déficit cognitivo em direito e como funciona o nosso sistema de justiça grave, né? Vejam, se aceita o impedimento do ministro Alexandre, não vai haver juiz que investigue organização criminosa no Brasil. Uhum. Né? O crime organizado, ele é diferente do crime individual, é outra situação. Nós temos que encarar isso no momento da criminalidade. E esse caso do golpe de Estado foi perpetrado, está claro isso, sobejam provas no relatório da PF. Foi uma organização criminosa. Sim. Muita gente de núcleos diferentes, organizados e centralizados no Planalto, por isso o papel central desse coronel Cid. Ele era uma espécie de porta-voz da relação entre comandantes e comandados, né? Ou seja, uma organização criminosa centralizada com núcleos e departamentos especializados. É como se fosse uma empresa do crime mesmo, né? E, inclusive com núcleo. E tem mais. Outro dia me fizeram uma crítica num artigo que eu achei muito bem feito no plano técnico, muito respeitoso comigo. Então, gostei muito do artigo. Esse tipo de crítica eu gosto. Mas ele, de certa forma, expressa uma crítica que eu acho que tem algum setor eu diria, do ambiente jurídico extremista de direita que tem essa crítica, né, ao que eu falo. Que fala que quer dizer que não, Arana, generais de pijama, era gente que não tinha capacidade, possibilidade de cometer o crime. Aonde? Que surto é esse, né, em relação aos fatos? Vejam o que a polícia mostra. Houve reunião do presidente com o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? 8 generais indiciados, diversos oficiais superiores, mais de 20 ao todo. Você viu, Kiko, que interessante? Não tem oficial baixo aí, né? Não. Você não vê tenente, capitão, é próximos do alto comando. Tenente, coronel para cima. Quer dizer, são oficiais superiores do Exército, mais membros do governo, aí ministro do general Braga Neto era ministro, né? O ex-presidente Bolsonaro era presidente da República, quer dizer, não é general de pijama papeando no boteco, né? E tem mais, quando você enxerga como deve enxergar, como um iter de vários Os caras mais baixos são os kits pretos, que é força tática, gente. atos, a gente chega à conclusão que não houve no mundo. Eu não vi. Eu estou pesquisando o assunto desde o início dos anos 2000. Não vi tentativa de golpe, não golpe que tenha dado certo. Isso. Tentativa de golpe mais intensa, mais extensa do que essa do Brasil. Nem o Capitólio morreu gente, tá, mas foi um ato isolado, né? Aqui não, aqui foram várias condutas que são encadeadas entre si, né? Então é muito mais extensa e intensa a conduta de golpe no Brasil, que não deu certo, um pouco por causa de sorte, um pouco por causa do comprometimento de parte das nossas Forças Armadas, que resolveram não embarcar nesse golpe, não foram convencidas pela liderança, ou realmente são ligadas à democracia, seja lá qual a razão, mas a realidade é que não embarcaram disso, né? Uma série de razões alheias à vontade dos agentes do golpe. Isso. Razões estranhas, eles tentaram dar, que não conseguiram, né? Então, isso tudo, para mim, é muito claro. Não há outro tribunal competente para isso que o Supremo. Se não querem ser julgados pelo Supremo, parem de quebrar o Supremo, parem de querer matar o ministro Supremo. Aí não vão ser julgados pelo Supremo, não tem problema nenhum, né? Então é o Supremo mesmo quem tem que julgar esse caso, né? E atrai toda a competência de tudo relacionado ao golpe. O golpe não foi um ato só, um crime de empreendimento. Foi um iter, um romance de vários capítulos. E o papel do Supremo é investigar o romance todo, e não só um capítulo ou dois, né? Por isso que não se deve fatiar. O ministro Alexandre é o ministro que foi designado aí para ser o relator e não tem problema nenhum. E foi ameaçado por gente da própria organização criminosa que está sendo investigada. Exato. Nada que o torne impedido, como nenhum juiz ameaçado pelo PCC foi tornado impedido por isso. Isso é evidente, é assim que a gente construiu na nossa história do sistema de justiça. Organizações criminosas ameaçam juízes responsáveis por inquéritos que investigam, esse juiz não é declarado impedido, ao contrário, o Estado lhe dá proteção para ele poder não sofrer consequências. Então é isso, quer dizer, então, na realidade, eles querem criar um Estado disfuncional, gente. Está reagindo a essa violência de extrema-direita dentro dos limites da Constituição, na legalidade, e mostrando para o mundo que é possível você conter a violência extremista nos limites da democracia, sem romper com a democracia, sem romper com os direitos humanos. É uma lição para o mundo. Quem conhece a história disso, sabe o quanto que o mundo debateu, as dificuldades, o que foram as democracias que enfrentaram
vamos dizer, o nazifascismo, que conhece toda essa história do direito nesse assunto, sabe o quanto que isso é difícil. Também as democracias que enfrentaram a extrema-esquerda na Europa na década de 70, né? É diferente da situação brasileira, que era uma extrema-esquerda que combatia uma ditadura, lá combatia democracias, né? Essas democracias reagiram de forma muito mais autoritária que a nossa está reagindo. A Itália, como eu falei aqui, baixou decreto de exceção, né? Suspendeu direitos, agiu com muito mais rudeza, né? Com muito mais. Ele foi preso política. Porque ameaçou o Mauro Cid porque pagou o golpe, tá, Irani? Esse aqui é o lance. Pois é, agora não podem mais chamar o Lula de presidiário, né, queridos? Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.